Você está em sala de estar luxuosa. Observa ao redor piso de madeira de teca, sofá de couro italiano, quadros de arte original na parede, televisão de 75 polegadas, invisível em painel de madeira, bar com licores raros. Tudo diz mansão de 50 milhões de dólares dos Estados Unidos. Tudo diz riqueza permanente. Tudo diz imóvel. Mas então você sente algo? Movimento. Suave, mas movimento. Voc! Levanta! Calminha até janela. Olha para fora estrada. Estrada passando. Estrada em alta velocidade. 100 e poucos quilômetros por hora. Você está se movimentando, mas não sente. Estrutura absorve tudo. Você entende. Isto não é mansão. É motorhome. É motorhome brasileiro. É transportável. É móvel. É liberdade. Homem chamado Carlos Mendes criou isto. Carlos tem 48 anos. Engenheiro brasileiro. Treinou em... Voltou para o Brasil porque tinha ideia. Ideia era simples. Problema é antigo demais. Problema é que riqueza significa imobilidade. Significa mansão. Significa estar preso. Preso em lugar. Preso em endereço. Preso em coordenadas. Bilionários têm 5 casas. Têm propriedade em Maldivas, em Dubai, em Nova York. Em São Paulo, tem 5 casas, mas precisam voar para cada uma. Voar custa tempo. Mas e se pudesse ter uma propriedade que viaja? Uma propriedade que você controla. Uma propriedade que é seu, inteiramente seu, e vai aonde você quer? Carlos Mendes fez essa pergunta em 2017. Carlos estava em Stuttgart na época, trabalhava para fabricante de ônibus de luxo. Trabalhava fazendo interiors de ônibus executivos para empresas. Trabalho era bom, mas não era suficiente. Carlos pensava, estas pessoas têm ônibus para negócio. Por que não para a vida pessoal? Pergunta levou à obsessão. Obsessão levou à pesquisa. Carlos começou a estudar motorhomes. Estudou europeus. Estudou americanos. Estudou australianos. Todos tinham problema. Eram, no melhor dos casos, confortáveis como hotel 4 estrelas. Nenhum era luxo de verdade. Nenhum era mansão em rodas. Carlos voltou para o Brasil em 2018. Voltou porque sabia que o Brasil tinha expertise. Expertise em fabricação de ônibus. Expertise em design de interiores. Expertise em trabalho com materiais finos. Brasil tinha simplesmente mão de obra que sabia fazer coisas bem. Ele apresentou a ideia para uma das maiores fabricantes de ônibus do Brasil, Marco Polo. Marco Polo é empresa gigante. Marco Polo faz ônibus para presidente, faz ônibus para papa. Marco Polo conhece luxo. Presidente de Marco Polo ouviu ideia. Presidente viu potencial. Presidente disse, vamos tentar. Contrato foi assinado. Contrato, disse-a. Carlos Mendes vai desenhar em partnership com Marco Polo, motorhome que é mansão em rodas. Motorhome que custa menos que mansão. Motorhome que é superior à mansão porque é transportável. Projeto recebeu o nome Palácio em Movimento, Palácio in Motion. Carlos começou o desenho em 2019. Desenho levou 5 anos. 5 anos de iteração, de testes, de refinamento, de tudo deve ser perfeito, porque se não fosse, projeto morreria. Desafio número 1 era estrutura. Estrutura de motorhome precisa ser leve. Precisa ser porque motor tem limite de potência, mas estrutura precisa suportar peso de mansão, precisa suportar piano, precisa suportar biblioteca, precisa suportar tudo que mansão tem. Solução veio de aeronáutica, materiais de avião, alumínio especial, carbono reforçado. Mas quando o prototipo foi completado em 2023, coisa
inesperada aconteceu. Coisa era que Marco Polo viu o que havia criado e entrou em silêncio. Silêncio de descrença. Silêncio de isto não é motorhome. Isto é arte. Prototipo tinha 14 metros de comprimento. 14. Tinha 2 andares. Tinha 400 metros quadrados internos. 400. Tinha tudo que mansão tem. Primeiro andar, tinha a sala de estar com sofá de couro italiano, bar, cozinha de chefe com fogão de 6 queimadores, adega para 200 garrafas, cinema com projetor 4000 e som Dolby Atmos. Segundo andar tinha suíte master de 50 metros quadrados. 50, cama king size e closet. Banheiro com banheira de hidromassagem que funcionava enquanto motorhome estava em movimento. Tecnologia de amortecimento. Absorvia a vibração. Biblioteca com espaço para 2.000 livros. Escritório com internet de satélite. Terraço com painel solar flexível que capturava energia enquanto viajava. Sistema elétrico tinha bateria de 500 kWh. 500 motorhome. Podia rodar 3 dias sem carregar, sem parar. Sem dependência de eletricidade externa. Painel solar capturava durante o dia. Bateria armazenava. À noite, energia vinha de bateria. Ar-condicionado era especial. Ar-condicionado tinha sensores de temperatura em 47 pontos diferentes. 47, cada zona podia ter temperatura diferente. Suite Master a 18 graus. Cozinha a 22 graus. Sala de estar a 20 graus. Tudo independente. Custo total de motorhome era 8 milhões de dólares dos Estados Unidos. 8 mil. Mansão comparável custava 50 milhões de dólares. Mansão 50, motorhome era 6 vezes mais barato. 6 vezes. Mas tinha vantagem que mansão não tinha. Mobilidade. Mobilidade tinha valor. Mobilidade era liberdade. Carlos convocou conferência de imprensa. Conferência foi em São Paulo. Carlos mostrou interior. Jornalistas entraram. Jornalistas viram, jornalistas não acreditaram. Isto é motorhome? Perguntarão. Pergunta era retórica porque a resposta era óbvia. Não. Isto é mansão que se move. Fotografias e vídeos vazaram. Vazaram rapidamente. Viral aconteceu. Viral foi global. De repente, mundo inteiro sabia. Brasil tinha criado coisa impossível. Motorhome que era legítimo. Mas então, de repente, coisa inesperada aconteceu. De repente, compradores começaram a aparecer com dinheiro, aparecer com oferta russa, aparecer querendo comprar prototipo. Sheik do Dubai ofereceu 12 milhões de dólares dos Estados Unidos. 12 milhões ofereceu comprar prototipo imediatamente. Ofereceu mais do que custo de produção. Ofereceu por excitação de ter primeira unidade. Mas Carlos recusou. Carlos recusou porque projeto não era sobre dinheiro rápido. Projeto era sobre criar categoria nova. Categoria de transporte de luxo, que não existia. Carlos disse, não vendo prototipo. Coloco em produção. Faço 50 unidades. Cada uma é obra-prima. Cada uma leva 6 meses para construir, porque qualidade não tem pressa. Marco Polo concordou. Marco Polo começou produção. Produção era ritual, era artesanal. Era cada peça sendo testada, cada soldadura sendo inspecionada, cada acabamento sendo polido. Primeira unidade foi completada em 2024. Completada para a compradora brasileira. Compradora era a empresária. Empresária tinha visto o vídeo. Empresária tinha chorado vendo o interior. Empresária tinha dito, quero isto. Empresária pagou. Pagou 9 milhões de dólares dos Estados Unidos. 9 milhões. Motorhome foi entregue. Empresária entrou. Empresária dirigiu para Rio de Janeiro. Dirigiu pessoalmente. Dirigiu porque queria experiência. Quando chegou em Rio, vídeo que ela filmava estava sendo visto por milhões. Vídeo de motorhome chegando
em Rio. Vídeo de motorhome parando na praia de Copacabana. Vídeo de pessoa descendo, abrindo porta lateral e entrando em mansão que estava em praia. Imagem era transformativa. Imagem era revolucionária. Imagem dizia: você não precisa de mansão permanente. Você pode ter mansão que viaja. Segunda unidade foi vendida em 2024. Vendida para executivo europeu. Terceira para investidor de Hong Kong. Quarta para médico brasileira. Quinta para advogado. Argentino. Demanda ultrapassou oferta. Oferta era limitada a 50 por ano. Demanda era 200 por ano. Carlos viu problema. Problema era que sucesso criava novo problema. Como produzir mais sem perder qualidade? Como ampliar sem destruir a essência? Mas então de verdade, obstáculo apareceu. Obstáculo era mercado de luxo tradicional. Mercado não gostava de inovação que destruía a categoria antiga. Fabricante de mansões de Miami reagiu com press releases negativos, reagiu dizendo: motorhome não é investimento. Motorhome deprecia. Mansão aprecia. Crítico de arquitetura europeu publicou artigo. Artigo dizia: mansão em rodas é oxímoro. Mansão é permanência. Motorhome é transitoriedade. Nunca pode ser ambos. Crítica era válida como opinião, mas dados contradiziam a opinião. Dados mostravam: proprietários de motorhome Palácio, em movimento, não vendiam, mantinham, usavam, amavam. Viajavam o mundo inteiro, deixando rastro de inveja em resorts 5 estrelas onde paravam. Competição começou a responder. Competição era europeia. Competição era alemã. Competição era empresa gigante que fazia motorhomes de luxo por 100 anos. Empresa alemã lançou resposta ao Palácio em movimento. Lançou o motorhome, que custava 15 milhões de dólares dos Estados Unidos. 15 milhões, motorhome alemão, era bom. Era muito bom. Mas era 85% caro do que brasileiro. 85% mais caro. Comparação foi feita. Comparação foi publicada. Revista de luxo colocou lado a lado. Motorhome brasileiro versus motorhome alemão. Resultado foi surpreendente. Brasileiro tinha mais espaço. Brasileiro tinha melhor tecnologia. Brasileiro tinha melhor design. Brasileiro custava menos. Vendedor europeu perdeu primeira venda direta a brasileiro. Perdeu porque cliente brasileiro escolheu brasileiro. Escolheu porque era melhor. Melhor mesmo. Mas maior obstáculo apareceu quando produção começou a aumentar. Obstáculo era que não havia suficientes artesãos qualificados. Não havia suficientes pessoas que sabiam trabalhar em nível de maestria que o projeto exigia. Carlos tinha a solução. Carlos criou escola de carpintaria de luxo. Escola dentro da fábrica de Marco Polo. Escola ensinava artesãos jovens. Ensinava técnicas antigas de movelaria. Ensinava acabamento fino. Ensinava como polir madeira até parecer vidro. Escola graduou 200 artesãos em 2 anos. 200. Profissionais de verdade. Profissionais que faziam motorhomes com amor. Motorhomes que eram arte em movimento. Em 2025, Palácio em Movimento se tornou o status symbol global. Tornou mesmo. Celebridades queriam, bilionários queriam, investidores queriam demanda. Explode. Marco Polo expandiu produção. Expandiu para 100 unidades por ano. 100, cada uma levando 6 meses. Cada uma sendo obra-prima. Preço começou a subir. Subiu para 12 milhões de dólares dos Estados Unidos. 12 milhões. Porque demanda era maior que oferta. Lei de mercado. Lei simples. Quando mais gente quer coisa rara, preço sobe. Mas preço sair de 8 milhões de dólares dos Estados Unidos para 12 milhões de dólares dos Estados Unidos
e permanecer ainda mais barato que mansão de 50 milhões de dólares dos Estados Unidos, ainda era barganha. Ainda era melhor negócio. Ainda era superior, porque se movia, mas então de verdade inesperada, proprietários de motorhome começaram a criar comunidade. Comunidade global. Comunidade de pessoas que viajavam em resorts de motorhome. Se encontravam em praias, se encontravam em cidades, trocavam histórias, compartilhavam experiências. Experiência não era sobre estar em lugar belo. Experiência era sobre estar em casa bela, enquanto explorava o mundo. Experiência era liberdade. Pura liberdade. Um proprietário executivo de Wall Street disse em entrevista: "Eu tinha mansão de 40 milhões de dólares dos Estados Unidos em Manhattan. Tinha tudo, mas não era feliz. Agora estou viajando em motorhome. Estou feliz, porque agora estou vivo." Frase virou viral. Virou porque tocou algo profundo. Tocou que riqueza não é sobre posse de terra. Riqueza é sobre experiência. Riqueza é sobre liberdade. Indústria de turismo de luxo começou a se reorganizar. Reorganizou porque motorhome era competição. Era competição para hotéis 5 estrelas. Porque por 12 milhões de dólares dos Estados Unidos, você compra motorhome que pode usar por 30 anos. 30 anos. Ou por 12 milhões de dólares dos Estados Unidos, você fica em hotel 5 estrelas por 20 anos. 20 anos. Depois você tem nada. Hotéis começaram a responder, começaram a oferecer paradouros de motorhome, locais exclusivos onde motorhomes podiam estacionar com acesso a todo hotel, piscina, restaurante e spa. Tudo. Porque o hotel percebeu melhor ter motorhome bonito, estacionado, perto, do que ficar sem cliente.